Olá, hoje eu quero falar um pouco mais sobre a relevância e o significado do mapa astral. Para que serve? Como que ele funciona? Quando a gente estuda um signo, a gente está estudando uma parte do todo. A gente está estudando apenas uma direção em relação ao sagrado. Dentre os arquétipos que o Jung denominou, um deles é conhecido como o arquétipo do self ou do si mesmo. Ele é o arquétipo regulador de toda a psique. É como se todos os outros arquétipos derivassem do arquétipo do self. A gente poderia traduzir numa visão religiosa que o arquétipo do self seria o arquétipo de Deus. É o mesmo que eu tenho chamado de sagrado, eu superior ou espírito. Quando a gente nasce, na nossa primeira infância, a gente começa a desenvolver um sentido de eu. Esse sentido de eu é denominado como ego. Então a gente começa a desenvolver o ego depois que a gente nasce e vai se desprendendo da nossa conexão com a mãe. Então a criança passa a se perceber como um eu separado. E aí é chegado o momento onde o ego precisa ir se fortalecendo. Essa criança, essa figura, precisa ter uma identidade. Ela vai se conhecendo e vai se fortalecendo. E isso, inicialmente, é desenvolvido a partir da moral social, cultural, religiosa, vindo dos pais. Então essa figura vai se fortalecendo, esse ego vai se fortalecendo a ponto de se tornar um ego forte. Fazendo uma correlação com a astrologia, como que a gente identifica o nosso ego no mapa? Vai depender. Cada caso é um caso. Geralmente o nosso ego, ele é identificado com o signo da nossa lua, mas é muito mais relativo do que isso. O que eu quero dizer? A gente tem a lua como um signo automático dentro da gente, então a gente se fortalece a partir daquela força que a gente adquiriu a partir do convívio com a nossa mãe lá na nossa primeira infância. Então, olhando o mapa, um exemplo, a pessoa geralmente está com o ego identificado com um ponto no mapa. O objetivo é que esse ego se expanda, desenvolvendo todos os outros signos, porque quando ele desenvolve os 12 signos, ele alcança o arquétipo do self. Mas enquanto isso não acontece, o self, que pode ser visto como toda a mandala, ele vai emanando, vamos colocar dessa forma, o que aquele ego precisa desenvolver. E essa emanação de desenvolvimento de consciência é representado pela parte interior do mapa e pelos aspectos que os planetas fazem entre si. Então a primeira etapa é fortalecer o ego. Geralmente a gente fortalece o nosso ego baseado no nosso signo ou no signo da nossa lua, mais a lua. Então a pessoa, por exemplo, é lua em Libra. E aí ela se fortalece a partir dos bons modos do signo de Libra e por aí vai. Ou então a partir do signo do Sol também. Dando o exemplo de Sagitário, a pessoa vai se fortalecer, o ego dela vai se fortalecer baseado no signo de Sagitário e no que ele significa. Filosofia, religião, moral e por aí vai. Feito isso, a pessoa precisa entrar em contato com o próprio inconsciente. Lembrando que o consciente seria a ilha, o inconsciente todo o oceano. Então, para esse ego se fortalecer ainda mais e ampliar a consciência, ele precisa entrar em contato com o oceano, com o inconsciente, com a alma. A emanação dos conteúdos desse inconsciente, desse oceano, é dirigido pelo self. Então, o objetivo aqui é fazer um contato entre ego e self. O objetivo do religare. Para isso acontecer, voltando no mapa, a pessoa vai precisar desenvolver todos os pontos que o mapa dela mostra. A gente poderia traduzir o mapa astral de uma forma mais objetiva, chamando de mandala. Porque quando a gente fala mapa, dá a impressão que você tem um caminho exato a seguir, e não é bem assim. Então, quando a gente fala mapa astral, talvez seria mais ideal a gente chamar de mandala astral ou mandala astrológica, mas vamos manter o nome mapa. E quando a gente fala mapa, a gente lembra logo de um mapa que leva um tesouro. Você segue esse caminho, vai para ali, vira aqui, vira aqui, vira aqui, chegou. E não é assim que funciona o mapa astral. Ele é uma mandala, e essa mandala, ela representa o que você é em potencial no seu
processo de individuação denominado pelo Jung. A gente pode chamar também de caminho da humanização. Você vai se tornar um ser humano por completo. Para isso acontecer, você precisa compreender e vivenciar como funcionam os arquétipos, os deuses, os signos. E aí cada mapa, cada mandala, ela é extremamente particular. Então, às vezes, uma pessoa vai ter uma questão financeira mais forte para resolver, outra com relacionamento, outra com a própria identidade e por aí vai. Então, o mapa ele é único. Então, você estudar apenas o seu signo, você está estudando apenas uma parte de 12 do que você é por inteiro. Por que é importante eu frisar isso? Porque quando a gente vai estudar o nosso signo, muitas coisas, muitas vezes a gente pode não se identificar. Porque uma pessoa não é um signo. Não tem como uma pessoa ser um signo. Por exemplo, quando a gente fala de Gêmeos, a gente está falando de conhecimento. Uma pessoa não precisa ser de Gêmeos para poder buscar conhecimento. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de Touro. Uma pessoa não precisa ser de Touro para poder ter dinheiro. Não faz sentido relacionar uma pessoa com um signo. Por que então que a gente fala que a gente é de um signo? Porque de alguma forma a nossa jornada, o nosso raio de sol, o nosso sol astrológico, está iluminando determinado signo. Então, provavelmente, aquele signo e aqueles temas daquele signo serão mais fortes na vida e no trilhar dessa pessoa. Porque você precisa integrar todos os signos, mas não necessariamente todos eles serão um desafio para você. Alguns serão mais desafiantes, outros nem tanto. Então, à medida que a pessoa vai desenvolvendo a mandala por completo, vai resolvendo os conflitos que aparecem no mapa de forma simbólica, ela vai ampliando a consciência e o ego, em vez de estar apenas identificado com um dos pontos, com um signo ou com um planeta, ele vai ampliando. E aí ele deixa de se identificar com a Lua, passa a integrar o Sol. Depois ele integra Mercúrio, Vênus, Marte, e vai integrando os planetas e vivenciando esses deuses, esses arquétipos. À medida que ele cumpre esse objetivo, ele alcança a mandala por completo, e o representante dessa mandala completa seria o arquétipo do Self. E aí é quando esse ego, que vai só ampliando a sua consciência em contato com o oceano, com o inconsciente, ele alcança um elo estreito com o Self. Ele conclui o processo de individuação que o Jung denominou. E aí sim ele se torna um ser humano. Mas até isso acontecer, é preciso levar em conta o próprio empenho do ego e o próprio tempo das coisas. O mapa vai se desenrolando, mas quando o ego participa conjuntamente, o processo vai mais rápido e o processo de alguma forma tem uma culminação. O objetivo do ego é caminhar por todos os planetas a fim de integrá-los, compreender o próprio funcionamento do eu superior de acordo com a conexão que ele tem com ele. E aí tudo isso é visto dentro do mapa. Você vai fazendo a sua integração, você vai entendendo o que é desafio e o que é facilidade para você, e à medida que isso acontece, você alcança o grande arquétipo do Self, a mandala por completo, e aí você sai no seu ascendente. E quando eu falo de sair no seu ascendente, eu quero dizer que você vai entender como funciona o seu ser interno. Só que de alguma forma, quando você culmina esse processo, você consegue se mover de acordo com o seu signo ascendente, levando em conta tudo que você é dentro de você, toda a sua mandala. E aí você se move com a mandala inteira, porque você é o reflexo dessa mandala. Essa mandala é um reflexo de você. Então o objetivo do mapa astral é levar você ao seu potencial. Porque imagine o Self como aquele que engloba tudo. Se ele engloba tudo, todas as possibilidades fazem parte dele. Porém, cada pessoa tem suas próprias preferências, Vênus, tem sua própria forma de agir, Marte, tem sua própria forma de se sentir bem emocionalmente, Lua, tem sua própria forma de pensar, Mercúrio, tem sua própria forma de criar, Sol. Então você precisa conhecer como funciona esse Self em você mesmo para poder você fazer a comunhão
direta com ele. Mais uma vez, numa linguagem religiosa, seria você fazer a comunhão de você mesmo com Deus. Você realmente se conecta com o Espírito. Isso é possível a partir do desenvolvimento do que o mapa propõe. Mas então o mapa vai determinar a sua vida de forma alguma. Ele simplesmente vai mostrar o desenrolar da sua existência a partir dessa mandala. Às vezes você vai ter uma grande questão familiar a ser desenvolvida nessa vida, a ser trabalhada. Você, como ego, não pode fugir da sua proposta. Nessas horas que a gente percebe que a nossa própria vontade ela é mais limitada do que a gente imagina. Mas o objetivo é, quanto mais de acordo você vive com o que você é em potencial, mais você se aproxima do seu eu superior, mais você se aproxima do sagrado. E para isso a gente precisa ir muito além do que a gente tem como costume, porque o ego geralmente ele se enrijece num ponto depois que ele se fortalece. O objetivo é quebrar, se ampliar, relativizar o que a gente é, aprender a ser de tudo um pouco, apesar das nossas preferências. Até isso acontecer, a gente vai passando pelo processo de desenvolvimento de consciência em contato com a alma, com o inconsciente, com os sonhos, e a gente vai ampliando. Porque ou você amplia a sua consciência em contato com o que você não conhece, ou você se mantém apenas no conhecido. Se você se mantém apenas no conhecido, não é um sinal de que você está ampliando a sua consciência. É um sinal de que você está, de alguma forma, enrijecido. Se você segue o seu mapa, você segue em direção a si mesmo. Só que não necessariamente esse si mesmo, esse self, esse eu superior, está de acordo com o seu ego atual. Às vezes você vai precisar quebrar muitas barreiras para poder chegar nessa fase, nessa face superior do que você pode se tornar. Então, o arquétipo do Self, para resumir e concluir, é o arquétipo regulador da psique. O que você precisa vivenciar? O que o ego precisa vivenciar nessa etapa da vida? Os cenários da sua vida estarão de acordo com a sua necessidade evolutiva, o que não necessariamente tem a ver com estar confortável, muito pelo contrário. A partir da dor e dessa desestruturação do ego que a gente consegue ampliar a nossa consciência. O Jung deixou uma frase que diz mais ou menos assim: o livre-arbítrio é a capacidade de fazer com alegria o que eu devo fazer. Ou seja, a gente tem, de alguma forma, algumas questões a cumprir de acordo com essa sabedoria maior do que o próprio ego. E aí entra a parte difícil do processo de despertar espiritual, que é: você não necessariamente vai viver um mar de rosas depois que você desperta. Pelo contrário, aí sim que você vai passar pelos seus desertos da alma repetidas vezes, porque isso vai te fortificar cada vez mais. Enfim, esse é o arquétipo do Self, ele regula a psique. Ele pode ser identificado com um planeta no mapa? Não. Eu poderia dizer que o arquétipo do Self é o mapa por completo. À medida que a pessoa conclui o processo de individuação, o ego dela tem alcance em toda a mandala. Deixa de estar apenas identificado com o próprio signo, por exemplo. Então é importante lembrar que nós somos todos os signos, mas eles precisam ser desenvolvidos. É isso, vamos continuar falando de Sagitário agora, porque tem muita coisa a ser dita.